Qual sua reação ao ouvir falar de Jesus? Comentário de Mari Persona. Em Malaquias 4:1 tem um versículo que diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Ele está falando do dia do juízo. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Lembra dessa palavra palha? Palha. Porque esse dia que vem ardendo como fornalha, os ímpios serão como palha. Palha queima na hora. Mas os que temem o nome do Senhor encontram salvação nele, em Jesus. E uma passagem em Mateus, eu li essa passagem do Antigo Testamento, mas eu estava pensando numa em Mateus, quando o Senhor Jesus fala assim, aliás, João Batista fala assim, quando ele estava batizando pessoas, judeus arrependidos. Não era um batismo cristão. O batismo de João Batista era um batismo judeu, que ele batizava as pessoas que estavam querendo entrar no reino de Deus, no reino dos céus, na terra. Não tinha nada a ver com o céu, não tinha entrar no céu, entrar no reino dos céus. E também, João Batista em Mateus 3,10 diz, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, que é uma das condições para se entrar no reino dos céus, não no céu, nos céus, fruto é uma coisa para a terra, fruto é uma coisa, não é para o céu, você não tem fruto no céu. E em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Duas coisas. Ele vos batizará com o Espírito Santo, e João Batista estava se referindo aqui ao dia em que a igreja seria formada e aconteceria o batismo do Espírito Santo na igreja, o corpo de Cristo sendo formado na terra. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É outra coisa. Muitos leem lá em Atos que desceram línguas como de fogo no dia da formação da igreja, e acham, lá o fogo, não é fogo. Não fala línguas como de fogo, parecidas com fogo. Não é fogo, porque fogo é juízo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Duas coisas. Ou você está de um lado ou você está do outro. E agora vem as consequências. No versículo 12 de Mateus 3, em sua mão tem a pá, limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo. Assim faz o agricultor. E a palha? E a que queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Percebe as duas coisas? O mesmo ato de Deus aqui mostrando duas consequências opostas. Uns que são de Deus, outros que não são. Palha, só tem o fogo diante de si. Então muitas coisas podem dar duas impressões diferentes para você. Uma é o nome de Cristo, uma é o Evangelho da salvação. Qual a sua reação para isso? Me mandaram uma foto de um tênis. E perguntaram, que cor é esse tênis? Esse tênis é rosa e cinza ou é verde e branco? Isso está correndo agora nas redes sociais, né? Todo mundo discutindo o tênis, o tal tênis. É uma foto de um tênis. Eu, a primeira vez que eu olhei, eu falei, esse tênis é verde e branco. Estava na cara que era verde e branco. Mas depois, uma outra vez, alguma outra pessoa mandou, ele não mudou a foto. Aí eu vi rosa e cinza. Eu não sei exatamente por quê. É alguma questão visual de olhar, ou sei lá, né? Mas, de qualquer maneira, para umas pessoas, a percepção é uma. Para outras, a percepção é outra. Percebe? Assim é o Evangelho. Para uns, a percepção vai ser uma. Para outros, a percepção vai ser outra. E quando nós lemos lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, Paulo escreve assim, graças a Deus, que sempre nos faz, ele falando dos que creram em Jesus como Salvador, sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância, o aroma do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Olha,
O tênis é o mesmo. O perfume é o mesmo. O bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. E ele continua: para estes que se perdem, certamente cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles que se salvam, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Paulo está deixando claro que a mesma mensagem do Evangelho que é levada agora por aqueles que creem em Jesus, levada às vezes até por atitudes de vida, às vezes até sem palavras, ela vai ser mensagem de morte para uns, aroma de morte para uns e aroma de vida para outros. Que efeito tem o Evangelho em você? Quando você ouve falar de Jesus Cristo, você quer fugir? Você quer mudar de assunto? Mas vamos falar de futebol, vai? Vamos falar de futebol, vamos falar de política. Ou então, não, futebol e política não se discute, de religião também não. Ou você se apavora quando alguém fala do nome de Jesus para você. Se você se apavora, você está com um sério problema. Você está com um sério problema. E não é só a cor de tênis o seu problema. O seu problema é um juízo eterno que está diante de você, porque você não tem certeza. O coração seu pode dar a última batida. Para onde você vai? E não pense que isso... Uma vez eu tinha um amigo, um colega meu, a mãe dele foi diagnosticada com câncer, um câncer muito severo, muito grave. Ele falou para mim: Mário, eu até hoje acreditava que câncer só dava nos outros. Nunca dava na família. Ele estava triste, decepcionado com a situação que ele estava. E muitas vezes nós achamos isso, que morte é algo que só vem para os outros. Ninguém pensa que... É que nem um dono de uma rede de televisão, ele falava assim: se um dia eu morrer, ele achava que não ia morrer. Ele não ia morrer. Se um dia eu morrer. Como se um dia? É quando? Então a morte vem, o juízo. Você terá que se encontrar com Cristo. E se ele voltar até antes de você morrer, você terá de se encontrar com ele. E aí vai dizer o quê? Vai justificar você. O que você vai justificar? Os seus pecados. Porque o grande problema da nossa salvação são os nossos pecados. E não venha dizer que você tem pouco. Não tem. Um pecado foi suficiente para expulsar o homem da presença de Deus no paraíso. Um pecado. E Deus lá já estava com os planos feitos na eternidade para salvar o ser humano dos seus pecados. E ali, já no Jardim do Éden, ele já deu uma bronca na serpente e avisou que um descendente da mulher, de uma mulher especial, de uma virgem, da virgem, que era Maria, iria esmagar a cabeça da serpente. A serpente iria picar o seu calcanhar, significando que Satanás seria bem sucedido em levar Cristo até a cruz, mas essa mesma morte de Jesus na cruz iria esmagar a cabeça da serpente, que é onde está o veneno da serpente. Satanás perderia o poder da morte, perderia o poder, e Cristo, então, estaria salvando pecadores, e logo adiante, depois de Adão e Eva terem pecado e se enxergarem nus e fazerem para si mesmos roupas, uma cinta de folhas de figueira para cobrir a sua nudez, a sua falta de tudo que eles estavam, isso na verdade era essa a condição do homem, e até hoje todo homem está nu diante de Deus, as suas obras, as suas folhas de figueira, nada cobrem da sua vergonha de ser um pecador perdido. Deus então mata um animal ali no Éden ainda, faz uma veste e peles e veste Adão e Eva. Já também prefigurando o dia em que o Cordeiro de Deus, o próprio Filho de Deus, seria morto na cruz para cobrir o pecado do homem. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.